Olá, meu querido, que Deus abençoe você. Olá, que Deus te abençoe. Com muita alegria nós vamos gravar mais um vídeo falando sobre família. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o casal. E algo muito importante na vida do casal, a amizade. Por isso eu quero que você pegue conosco, melhor dizendo, a sua Bíblia no livro do Eclesiástico, capítulos 6, versículos de 14 ao 17, que diz o seguinte: O amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme o Senhor achará esse amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois o amigo lhe será semelhante. Palavra do Senhor, graças a Deus. E como diz esse trecho do livro do Eclesiástico, o amigo fiel é um tesouro. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. O amigo fiel é um remédio que ajuda a curar também as feridas da alma. A amizade ela é preciosa, ela sara as feridas. E falando sobre casamento e falando sobre casal, eu queria te falar a primeira coisa, principalmente dentro do seu casamento, antes de vocês serem ali um casal de namorados, marido e mulher, noivos, é preciso ter amizade, antes de tudo. Por quê? Como o nosso Senhor nos ensina no Santo Evangelho, a tempestade vem, os problemas vêm, e um casamento só permanece se haver amizade entre os cônjuges, se haver mais do que isso, cumplicidade. Se forem de verdade uma só carne. E a gente só vai saber se existe um casamento, existe uma só carne, se há ali amizade entre os cônjuges. Por quê? A vida vai passando, né? Às vezes o que motivou o casamento, a beleza, a saúde, a juventude, aquilo tudo vai passar. Você vai chegar a uma determinada época da sua vida que você vai ali estar bem decadente. E o que vai sustentar e manter a pessoa do seu lado, o que vai também levar você a ficar junto do seu cônjuge, é a amizade. É isso que vai dar sustento, essa cumplicidade. E isso é cultivado todos os dias. É verdade. E aí é muito importante essa amizade, né, para que seja possível dividir a vida realmente, né, dividir esse caminho, para que o seu cônjuge, né, o seu esposo, a sua esposa, seja esse companheiro de amizade. Se existe amizade verdadeira, é possível dividir a vida, dividir os problemas, as dificuldades, as alegrias, com aquele com quem você se casou. É verdade. E uma coisa que é muito importante nessa cumplicidade entre marido e mulher é que não pode haver segredo. Verdade. Dentro do seu casamento, para que haja amizade de verdade, para que haja ali um casamento de verdade. O maior confidente da sua vida precisa ser a sua esposa. Não pode ser seu amigo de boteco, não pode ser seu colega de trabalho, não pode ser o seu amigo de infância. E eu te falo, até mesmo seus pais, depois de casado, você tem ali com a sua esposa uma só carne. Então o maior confidente da sua vida deve ser a sua esposa e vice-versa. Você deve ser o maior confidente também da sua esposa. Mas para que isso aconteça de forma natural, tem que haver amizade. Tem que ser cultivada essa amizade todos os dias. Mais do que isso, tem que ser cultivada a confiança, a cumplicidade todos os dias. E quando, lembra no início do seu relacionamento, do seu namoro, você queria conquistar aquela pessoa. Então você ia ali com pequenas gotas de surpreendendo, com pequenas gotas de encanto, né? Você queria surpreender a sua esposa todos os dias, a sua noiva todos os dias. Então deve continuar isso após o casamento. Você tem que cultivar essa amizade, cultivar essa cumplicidade, para que vocês realmente, de fato, sejam um. Porque vai chegar em determinados momentos da vida que às vezes um precisa carregar o outro. Por um motivo de doença, por um motivo financeiro, por um motivo
de desânimo na vida, às vezes um ali seja o sustento do outro. Você não sabe. Às vezes pode ser você que esteja precisando do apoio da sua esposa ou do seu marido num momento difícil. Por isso que esse é o primeiro ponto. Não tenha segredos. A esposa e o marido perdoam muitas coisas, menos uma pessoa mentirosa. Verdade. A confiança, uma vez quebrada, jamais ela é restaurada da mesma forma. Por mais que a pessoa te perdoe, mas ela sempre fica com o pé atrás. É verdade. E um outro ponto que é muito importante em relação à amizade é que ela vai ajudar a lidar com os defeitos do outro. Né? Porque o que a gente vê muitas vezes entre o casal, e às vezes a gente pode acabar caindo nisso, é de virar uma competição, né? Entre um e o outro. E aí, às vezes, os defeitos vão ferindo, o outro não vai entendendo, não se conversa sobre esses defeitos, sobre essas dificuldades, um começa a competir com o outro e aquela relação vai minando. Né? E quando existe amizade, um ajuda o outro a superar os seus próprios defeitos, né? A melhorar mesmo, a evoluir e a crescer. Né? Então, nesse ponto também é muito importante. E é muito importante frisar isso, de não deixar haver essa competição, né, entre o casal, mas essa parceria. Isso que você falou é muito importante. Todos nós temos defeitos, todos, sem exceção. A pessoa mais fantástica do mundo tem defeitos. A pessoa mais competente do mundo tem defeitos. E às vezes defeitos graves. E nós também temos defeitos muitas vezes graves. Mas a gente tem que ajudar a esposa ajudar o marido, o cônjuge, a superar esses defeitos. Né? Não existe ninguém perfeito. Não existe. Você não vai casar com uma pessoa perfeita. Você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir um defeito. Então o que você tem que fazer? Ajudar ela a superar aqueles defeitos e às vezes carregar ela naquele defeito que ela tem. Ah, minha esposa tem dificuldade de acordar cedo e ela perde um emprego todas as vezes. Por que você não ajuda ela a dormir mais cedo, ajuda ela a acordar mais cedo? Isso é uma coisa simples. Mas nós estamos falando aqui vamos pegar defeitos graves, então, alcoolismo, vício das drogas, vamos colocar adultério, vício no jogo, dificuldade financeira de juntar dinheiro, sair torrando dinheiro. Não é à toa que o casamento é um caminho de santificação. Ah, meu marido, minha esposa tem um defeito, então eu não posso ficar casado com ele. Tá, tudo bem, na alegria é bacana. Agora, na hora da dificuldade, você troca ali por um sem defeito. Gostaria de te avisar que às vezes o próximo pode ter um defeito ainda maior, tá? Então, ajude o seu cônjuge a superar os seus defeitos. E como que a gente faz isso? Veja os pontos positivos. Todo mundo também tem muito mais pontos positivos. Elogie os pontos positivos. Nossa, você está tão linda. Nossa, você falou tão bem. Nossa, você preparou meu almoço, estava tão gostoso. Nossa, você fala muito bem, você escreve muito bem. Nossa, elogie os pontos positivos. Para quê? Para que isso dê força para a pessoa superar os defeitos. E no momento apropriado, sente sim. Converse sim, aponte sim, mas com amor. E com sabedoria, com caridade, né? Querendo ajudar a pessoa. Ao contrário, não querendo fuzilar, mas ajudar a pessoa. Exatamente. Então nunca tome nenhuma atitude com a cabeça quente e nem com euforia. Teve um problema de relacionamento? Esfria a cabeça, uma semana que seja. Depois procure a pessoa e fale, olha, você tem esses pontos positivos, mas você tem esses pontos negativos que nós precisamos conversar. Senão vai ficar complicado. É preciso sentar e conversar. Agora, uma pequena dica. Nunca fale mal do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa na rua. Você está falando mal de você mesmo. Você e ele ali são uma só carne. Meu marido é um cachaceiro. Então você está falando mal de você mesmo, porque você não consegue lidar com o problema do seu marido. A minha esposa é muito aborrecida, é muito difícil. Então você está falando mal de você mesmo, porque você gosta de pessoas aborrecidas, escolheu uma mulher aborrecida para casar. Então nunca fale mal, nunca fale dos seus defeitos da sua esposa para ninguém. Nunca, nunca, nunca. Resolva em casa. Porque quando você expõe seu casamento, você está expondo a sua intimidade. E por mais que você ache que não, mas você vira motivo de chacota na rua, tá? Então nunca fale, resolva em casa. E todos os dias, pelo menos uma vez por dia, elogie o seu marido, elogie a sua esposa.
por, às vezes, mais simples que seja o motivo, olha, o almoço ficou uma delícia, olha, você aguou as plantas, olha, você aconselhou alguém no trabalho, essa pessoa comentou, elogie. E agradeça, né? Demonstre gratidão pelo que o outro faz por vocês, também é muito importante, né? Isso cultiva a amizade. Outro ponto que é muito importante também, tem a capacidade de ouvir o outro, né? E às vezes não é fácil, a gente não, principalmente nós homens, não temos paciência, mas precisamos exercitar essa paciência, de ouvir. De ouvir, é aí que a amizade se cultiva, quando eu ouço o outro, quando eu tenho paciência de ouvir e ouvir com atenção, né? Porque às vezes o que a gente vê ali, a mulher falando, e o marido está lá no outro planeta, ou vice-versa. Não, é de ouvir de forma participante ali, né? De tentar compreender o que o outro está vivendo, o que o outro está passando. E esse ouvir é o que muitas vezes ajuda muito a diminuir os atritos, né? Porque o que costuma ser os motivos de briga, os motivos de atrito? Eu vejo uma situação, interpreto aquela pessoa de uma determinada forma, não escuto, não tento entender por que ela está agindo daquele jeito, quais são os motivos, né? E aí eu já julgo e já começo a brigar. Quando eu escuto, aí é diferente, aí eu começo a perceber, opa, não, ela se comportou daquele jeito porque ela estava cansada, opa, não, é porque ela estava chateada. Às vezes o patrão aborreceu no trabalho, justamente. E aí ela acabou, às vezes, chegando um pouco chateada em casa, me disse algo que eu não gostei muito, né? Então, ter essa paciência de ouvir e de entender, tentar compreender a atitude do outro antes de julgar, antes de apontar, antes de brigar. Isso vai estreitando os laços, vai aprofundando os laços, né? Dessa amizade que é tão importante. Bom, meus queridos, que Deus abençoe você, fica com Deus, aproveitando as quarentenas que a vida nos oferece, em especial nessa época de coronavírus, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que também estão de quarentena como você.